É algo que não se explica, que não se sabe de onde vem e principalmente quando vai embora. Se vai embora. Pode acontecer com qualquer um. Não tem classe social, idade ou raça. Pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Então deixei de fazer minhas coisas, deixava de ir para a faculdade, deixava de fazer academia, que eu gostava muito, deixava de comer, noites de sono já não eram as mesmas. É uma solidão, é aquela coisa mesmo, você tá no meio de um monte de gente, você se sente sozinha, como se você estivesse querendo gritar e não consegue, assim, pedindo ajuda. Eu prefiro ficar deitada. Às vezes eu não tenho coragem para levantar para comer, minha mãe tem que brigar com minha filha e levantar para comer. Viver com depressão o que é a depressão? É uma coisa que você tem que lutar o tempo todo para você levantar da sua cama. Tem dias que eu não quero levantar da minha cama. Tem dias que eu não quero ver ninguém, incluindo o meu filho. Mas eu tenho que levantar. Ele depende de mim. Eu tenho que trabalhar. Ter depressão é ter um vazio muito grande. Um vazio que você não sabe como preencher. Um vazio que nada no mundo cobre. E esse vazio vai e volta. Então, são os dias bons e os dias ruins. Mas no fundo você sabe que ele vai estar sempre ali te acompanhando. Ele nunca vai te abandonar. As mãos estão sempre inquietas, o olhar, na maioria das vezes, está perdido. É uma dor constante. Assim que a Ana Luísa se sente desde criança. Eu era muito solitária, assim, mesmo que eu tivesse amigo, eu não me reconhecia muito, eu não sentia muita confiança. Eu dormia muito, não conseguia me concentrar em estudo. E eu gostava muito de ficar sozinha, era a minha felicidade era ficar sozinha e comer. Vários episódios de bullying durante a infância e até a adolescência pioraram ainda mais a situação. Primeira vez que eu lembro de terem me chamado de obesa, de baleia, e esse apelido de criança foi com 7 anos. E assim, era tudo muito assistido. Eu lembro que era uma sala, eu estudava de manhã por causa da minha irmã. Só tinham 5 alunos, incluindo eu. E essa menina me chamava na frente da professora, de você é obesa, vai para aquele lugar, não sei o quê, coisa que eu nem sabia na época o significado. E essa professora nunca falou nada, então, eu fui sentindo essa impunidade, né? Mas isso desde sempre. A briga com a balança e a infelicidade com o próprio corpo foram levando a Ana para os piores caminhos. Ela até chegou a emagrecer, mas nunca conseguiu manter o peso. E com a depressão vieram ainda a anorexia e a bulimia. A Ana foi amadurecendo e o sentimento de solidão estava ali, sempre junto. Apesar dos anos de sofrimento, ela só foi diagnosticada há pouco tempo. Tem dias de crise, dias que... É o que acho que todo deprimido passa, né? Dia de você ficar muito desesperado e não saber o motivo do desespero, não conseguir resolver aquilo. Porque eu acho que isso que é a diferença de deprimido e não. Quando você não é deprimido, você tem um problema e sabe a solução daquele problema. Você só precisa ir. O deprimido não sabe por que tem um problema, não sabe qual é a solução daquele problema. E esses são os dias pesados, quando você não tem perspectiva nenhuma. Você não tem perspectiva de vida. Agora você vai conhecer a história da Clara. Ela não vai ser identificada e também mudamos o seu nome por questão de segurança. No caso dela, tudo começou depois de um abuso sexual aos 6 anos de idade. Desde então, a dor nunca mais teve fim. Porque eu não confiava nas pessoas, não deixava ninguém chegar perto de mim. E isso até hoje é uma coisa que eu trabalho na terapia, porque eu sou mãe. Hoje em dia eu tenho
um filho de 2 anos e eu tenho medo de deixar ele com um desconhecido, por exemplo. Além da depressão que ela já sofria, a Clara ainda viveu um relacionamento abusivo. Isso fez com que ela só piorasse. Durante o relacionamento, enquanto eu estava bem, qualquer coisa, qualquer situação, eu tinha que pedir desculpa. E ele me fazia acreditar que eu estava errada em toda a situação. Eu me sentia tão mal, tão lixo por causa da depressão. E pelas coisas que ele me falava também, ele falava, você é louca. Todo homem vai te largar. E aí depois ele tem me batido, eu tenho expulsado de casa, né? Eu ainda fui atrás dele pra pedir pra gente voltar. Mas hoje em dia eu vejo que eu não sou louca. As doenças da mente, elas são muito complicadas porque as pessoas não estão vendo. E as crises ainda fazem parte da vida da Clara. Enquanto em crise, eu fiquei muitos dias no meu quarto. Esqueci até de banho, esqueci de tudo, assim. Minha mãe me lembrasse que eu tinha que tomar banho, que eu tinha que comer. Você tá me vendo agora com 59 quilos. Normalmente, eu doente, fico com 43, 42. É muito pesado. É uma luta diária. É porque a depressão é você lutar o tempo todo contra você mesma. Contra uma tristeza que você não consegue tirar de você. Já o Bruno só queria ficar no quarto, assim deitado na cama, ele passava horas e horas. Sim, eu já não sentia mais vontade de levantar da cama. Acho que foi quando eu vi que realmente tinha alguma coisa muito diferente. E eu já estava perdendo as energias das coisas que eu estava fazendo. Então, a academia, que eu gostava muito, eu já não estava indo todos os dias. É até estranho, mas muita gente se identifica. Vontade de escovar os dentes, vontade de tomar banho. Às vezes as pessoas têm até dificuldade com isso. Então, é justamente essa falta de energia, que eu sempre tive muita. E, na época, eu estava perdendo muito. No começo, o Bruno achava que era só uma tristeza e que iria passar, mas o tempo mostrou que não era bem assim. A gente acha que amanhã vai acordar melhor, mas não acorda melhor. Você acorda sempre com aquela angústia crescendo dentro de você e aquilo vai te consumindo. E esse consumo vai virando uma bola de neve que chega a um auge que você acha que aquilo não vai mais passar. Muita gente pode confundir depressão com uma tristeza profunda. A diferença é que no caso da doença, essa tristeza não passa. E assim como muitas doenças da mente, ainda não se sabe exatamente o que leva à depressão. No caso da Thaís, tudo começou depois que o avô dela morreu. Também não vamos identificá-la e seu nome também foi mudado por ela ser menor de idade. Eu era uma criança, conversava com todo mundo, era brincalhona, sorridente. Eu percebi que eu mudei depois que meu avô faleceu. Que foi um choque pra mim, porque ele era uma imagem de pai. A partir daí foi só piorando. Eu fui deixando de ser a menina leve que eu era. Novamente, eu prefiro ficar na minha, sozinha, sem ninguém pra conversar comigo. Eu prefiro ficar deitada no meu canto, me isolando do mundo. E por que você prefere ficar assim? Eu acho que eu me sinto mais segura. Eu tenho medo das pessoas lá fora me machucar. Mas aí... Aí eu acho que acredito que com uns 10, 11 anos já comecei a perceber que ela começou a ficar mais fechada no quarto, mais na dela, ela se fechou ali no mundinho, que mudou totalmente. Então a gente não tinha muito acesso a ela como era antes. E ela sempre, no caso, ela sempre foi mais apegada a mim. Desde pequenininha sempre foi eu por ela e ela por mim. Então ela começou a mudar, eu vi que ela começou a ficar muito mais ansiosa de roer unha. Ela começou a criar o hábito de roer unha até arrancar sangue da unha. Eu já comecei a ver que ela não estava normal. A Thaís já chegou a ficar um bimestre sem ir para a escola. Além disso, ela tem poucos amigos. E como ela mesma diz, a maioria das pessoas não entende o que ela está passando. Eu
acho que a maioria das pessoas não tem paciência, porque realmente a pessoa fica, digamos que, chata, porque a pessoa não... Todo mundo tá lá rindo e a pessoa tá no canto dela, fechada, eu acho que as pessoas vão se afastando. Mas não é que você não queira, né? Eu não consigo. Às vezes a pessoa pode até tentar chegar a conversar, mesmo que eu queira, não. Na adolescência, o diagnóstico da depressão pode levar ainda mais tempo. Os sintomas podem ser confundidos com a fase de rebeldia e dos muitos hormônios do período. Isso aconteceu com a Thaís. Muitas vezes, a mãe Luciane escutou de médicos que o caso dela não era depressão. Você leva no médico, o médico fala que não, é normal na idade dela, porque ela tá na pré-adolescência, aí tem a idade de que ela vai menstruar, muda todos os hormônios dela. Então, não é depressão, isso é normal. Só que muitas vezes não é normal. São exatamente os jovens os mais atingidos pela depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Já entre os rapazes dessa mesma faixa etária, a depressão é a terceira principal causa, depois dos acidentes de trânsito e da violência. O cérebro dele é muito plástico. Quando a gente fala plástico, em medicina, a gente está querendo dizer ele é muito moldável. Como é um cérebro que está crescendo em desenvolvimento, é que nem uma massinha. Você molda ela do jeito mais favorável. E se você molda ela depressiva, dificilmente o adulto vai sarar da depressão. O principal sintoma da depressão é a tristeza, mas não só ela. Vários outros sinais vão mostrando que você ou alguém próximo de você pode estar depressivo. Muitas vezes a pessoa pode não ter tanta tristeza, mas ela tem um desprazer com a vida. Ela perde as atividades que antes eram gostosas de fazer, despertavam interesse, agora não despertam mais. Então isso pode acontecer na depressão. Outros sentimentos podem acontecer. Metade dos casos de depressão acontecem, por exemplo, com ansiedade. Pode ocorrer angústia, baixa autoestima, desmotivação. Isso quanto aos sentimentos, mas depressão é uma doença complexa. Então, quando desconfiar que você pode estar passando por um quadro depressivo? Quando esses sentimentos estão acompanhados, por exemplo, de sintomas físicos, como alterações do apetite, como alterações do sono, aumento de dores pelo corpo, por exemplo, diminuição da energia, cansaço excessivo. E há também os chamados sintomas cognitivos. A pessoa tem desconcentração. Tendo desconcentração, a memória recente fica comprometida, não a tardia. A depressão pode estar ligada a fatores genéticos, mas mais do que isso, ao estilo de vida que nós levamos atualmente. A falta de tempo para fazer o que a gente gosta, por exemplo, pode estar ligado à depressão. Tanto é que aumentou muito nos últimos tempos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. De 2005 a 2015, os casos de depressão em todo o mundo aumentaram mais de 18%. A depressão pode afetar qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Na cidade de São Paulo, por exemplo, foi feito um estudo e aproximadamente 17% das pessoas terá pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. E esse número ele é mais ou menos uniforme ao longo dos países, das culturas, né? Então, arredondando um pouquinho para cima, 1 em cada 5 pessoas apresentará pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. O nosso estilo de vida, ele caminha muito mais para a gente adoecer de depressão. Por quê? Se antigamente as pessoas tinham mais tempo com a família, tinham mais tempo de lazer, porque trabalhava e daí chegava em casa às 5, 6 horas da tarde. Então, em São Paulo, qual é o horário médio das pessoas chegarem em casa? 8h30, 9 horas da noite. Muitos filhos vão dormir 9h30. Quanto tempo os pais têm com esses filhos? Então a gente leva um estilo de vida que é muito ansiogênico, gera muita ansiedade, porque a gente tem pouco tempo de lazer, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Pessoas com depressão deixam de fazer coisas que antes gostavam, até mesmo se afastam de atividades do dia a dia, como, por exemplo, o trabalho. Só em 2016, 75 mil pessoas deixaram de trabalhar por causa da depressão. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2020, esse vai ser o principal motivo de afastamento do trabalho. Além de todas as dificuldades com a doença, muita gente ainda tem que enfrentar o preconceito no ambiente de trabalho. Já perdi trabalho por causa de depressão, eu hoje em dia evito falar no trabalho
Porque eu ouço algumas coisas, né? Tipo, não com relação a mim, que eles não sabem, mas tipo de... Tipo, mas se fulano trabalhasse, não tinha essas frescuras. Porque eu nunca vi pobre com depressão. E a depressão pode chegar até mesmo no momento mais representativo para uma mulher. Quando eu engravidei do João foi um susto pra mim, porque eu não estava esperando ficar grávida naquele período. Mas aceitei, falei, tá certo, tá na hora de ter filho mesmo. E aí aproveitei muito a gravidez, foi muito tranquila. Eu passei muito pouco mal, depois já consegui aproveitar a barriga, toda aquela maternidade que eu falo que é enfeitada por todo mundo, sabe? Ai, que delícia, tá grávida, aí você é paparicada. E curti bastante, mas quando foi chegando o final assim da gravidez mesmo, eu já comecei a sentir mais a responsabilidade do que estava para vir, que minha vida ia mudar. Mas eu só senti mesmo quando ele nasceu. E assim como acontece com todas as mães, muita coisa mudou na vida da Juliana. Na maternidade, o João nasceu, foi a coisa mais linda da minha vida. Eu lembro quando eu olhei ele ali, eu não acreditava no que estava acontecendo. Era tipo assim, a realização de um sonho mesmo, de mulher, de ver seu filho. E os 3 dias que eu fiquei internada, foi assim, tudo tranquilo. Me recuperei super bem da cesárea. E aí, na semana seguinte, quando a gente chegou em casa, o João teve uma crise de soluço e eu não conseguia parar o soluço dele. Mas é muito comum em recém-nascido. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e eu ficava assim... Mãe, o João não para o soluço, pelo amor de Deus. Ela trocou a fralda, deu de mamar, fez isso aqui. Eu falei, fiz e, sei lá, tava 10 minutos soluçando já. Eu falei, gente, meu filho vai morrer. E eu acho que aquele foi um gatilho pra eu começar a falar, não quero mais. É difícil, é muita responsabilidade, não é uma boneca, não é um mundo de conto de fadas, né? Então, assim, é real, é um ser humano que precisa de mim. Ali eu já comecei a sentir que eu não tô gostando do que eu tô vivendo. E aí, os dias seguintes, eu fui entrando numa tristeza, uma vontade de chorar muito forte. A partir disso, tudo foi piorando. Os sentimentos de negação e de dor só aumentaram. E eu não estava me sentindo essa mãezona, eu estava me sentindo infeliz com aquela vida que eu estava levando. Eu falava, gente, se eu pudesse voltar atrás, eu lembro que eu pensava em pessoas que eu conhecia que não tinham filho, daí eu falava, eles que são felizes, porque tipo, eles não têm filho, eles não têm responsabilidade, o que eu fui fazer? Você começa a rejeitar tudo. Eu rejeitava a vida que eu tinha, né? Através da depressão pós-parto, nada estava bom. Eu rejeitei os cachorros, coitados, que na época, nossa, eram meus filhos, mas aí depois eu não queria mais ter cachorro, eu não queria mais, tipo, conviver socialmente, sabe? Ai, vamos na casa... Não quero ir hoje. Ou então, quando ia, só falava mal da maternidade, sabe? Só reclamava, tudo é... Não, isso é muito ruim, tô muito cansada, eu não durmo, eu não como, eu não tenho mais vida. Então, esse foi o meu sinal, assim, e hoje em dia eu percebo que era um pedido de socorro, de ajuda, né? A depressão pós-parto é mais comum do que se imagina. A cada 4 mulheres, uma apresenta sintomas de depressão no período de 6 a 18 meses depois do nascimento do bebê. Tem um período curto no pós-parto em que a mulher está diferente, mas aí quando esse período começa a se prolongar muito e os cuidados com o bebê começam a ficar gravemente negligenciados, aí você começa a suspeitar, olha, não é só um períodozinho em que a pessoa está afetada, né? E é muito importante tratar, porque a depressão pós-parto, ela tem impacto muito grande na vida da mãe, mas ela tem um impacto muito grande, muito maléfico na vida do bebê. Porque o bebê, ele chegou no mundo e o vínculo dele é totalmente com a mãe. Né? Então, assim, é o corpo, é o cheiro, é a alimentação, o afeto, essa segurança, esse aconchego da mãe, é tudo que ele tem no mundo. E se essa mãe não é capaz de dar esse aconchego, a chance dessa criança adoecer mentalmente é muito grande, porque faltou essa conexão, né? Essa cola de afeto que faz com que a gente tenha sustentação, a gente suporte a vida melhor lá na frente.
primeiro passo é procurar ajuda. Isso pode estar bem mais próximo do que a gente pensa nas UBSs, os famosos postinhos de saúde. Aqui o paciente vem, é diagnosticado, pode ser tratado aqui mesmo e nos casos mais complexos são encaminhados para o CAPS. O primeiro acesso de todo paciente é a unidade básica de saúde. Lá ele vai ser abordado e acompanhado pelo pediatra ou pelo clínico, identificado a gravidade dos seus sintomas, desde uma tristeza leve, corriqueira, a uma situação mais agravada ou com maior comprometimento. Ele pode ser medicado na própria rede básica e muitas vezes encaminhado para atividades extramuro, atividade esportiva, exposição ao sol, que ajuda a prevenir os casos, o agravamento das doenças depressivas, Mas, identificado um agravo dos sintomas, esse paciente ele é encaminhado para o CAPS, onde vai ser acompanhado por um psiquiatra. Se for um caso moderado, ele pode ser encaminhado para o ambulatório, ou no CAPS, que são unidades próprias, nos casos mais agravados, onde é necessário um acompanhamento frequente, diário. Tem paciente que fica o dia todo dentro do CAPS, para ser olhado mais de perto. A rede pública de saúde também oferece todos os medicamentos necessários para o tratamento da depressão. Apesar disso, ainda é comum as pessoas terem ressalvas com os medicamentos. A Luciane, por exemplo, não quer que a filha tome antidepressivos. E ela chegou a passar num psiquiatra, e o psiquiatra até deu os remédios, até tem uma receita aí, tá guardada em algum lugar. Eu falei, eu não vou dar remédio psiquiátrico para minha filha, porque depois é um mundo sem volta. Você toma uma dosagem, depois aumenta, até você não conseguir sair mais. Mas esse psiquiatra explica que a função do remédio para o tratamento da depressão é exatamente o contrário. As medicações psiquiátricas hoje em dia elas são muito bem toleradas e muito eficazes, Os antidepressivos, por exemplo, ao contrário do que algumas pessoas acham, eles não causam dependência. Da onde que algumas pessoas podem achar que ele causa dependência? O tratamento para a depressão é longo. Então, não se pode parar no meio o tratamento, porque aí os sintomas podem voltar e a pessoa pensa lá, ficou dependente do remédio. Não é isso, é que o tratamento é longo mesmo, ele tem que ser completado. E há uma minoria dos pacientes que precisam tomar a medicação por tempo indeterminado, porque realmente a doença em alguns pacientes torna-se crônica. Daí que causa uma confusão e algumas pessoas acham que o remédio causa dependência. Não, nenhum antidepressivo causa dependência. Logo quando o Bruno descobriu que tinha depressão, ele já começou o tratamento. Mas ele não fez isso sozinho, o Bruno teve ajuda. A gente, como mãe, assim, sofre muito, Porque você vê um filho jovem, todo com uma vida pela frente, naquele estado. Igual ele mesmo falava, mãe, eu quero fazer as coisas, eu quero levantar, eu quero ter vida, mas eu não consigo, eu não tenho energia. Então, assim, para uma mãe ver aquilo, você fala, se eu pudesse tirar dele e passar para mim, eu faria. A tia viveu tudo de forma ainda mais intensa. Ela também já teve depressão e entende bem pelo que o sobrinho está passando. A pessoa que está de fora, que nunca teve um quadro de depressão, ela taxa isso como uma frescura ou como algo como não é palpável, você não consegue ter aquela realidade daquela doença. A pessoa está com um problema no rim, é algo que você faz no exame, manifesta no exame. E já a depressão não, as pessoas veem como algo banal, porque não é o que está na realidade. Então, para mim foi mais fácil, porque eu meio que entendi a dor que ele tinha. Eu acho que eu me senti com depressão 2 vezes, quando eu tive lá no passado e quando eu passei por tudo junto com ele. Mas, de certa forma, você consegue compreender de uma forma mais tranquila, Já faz 3 anos desde o início da depressão do Bruno. Além das terapias, ele ainda toma remédios antidepressivos. Aos poucos, o Bruno vai voltando a fazer o que sempre gostava. Até para academia ele voltou. Depois que eu enfrentei todo esse problema, quando eu foquei na atividade física, foi o que me ajudou muito. Porque a atividade física, a gente sabe que além dela cansar o corpo, fazer com que a gente se movimente, sair de casa, veja pessoas novas. Um ambiente desse que tem muita gente que a gente não conhece, acaba fazendo uma amizade. O exercício físico acaba liberando hormônios da felicidade, hormônios bons, que é necessário pra gente, que é o melhor remédio na época da depressão, O Bruno chegou a ficar um semestre sem conseguir ir para a faculdade e hoje só de voltar para aula já é uma conquista. Quando eu precisei voltar, eu vi que aqui era mais uma parte do meu tratamento, que eu precisava incorporar para poder
dar aquela melhorada. O tratamento da depressão pode variar dependendo do paciente. O certo é que terapias ajudam e muito. Já tinha uma sensação melhor da depressão pós-parto, mas eu ainda me sentia muito rejeitada, muito deslocada, não me sentia bem comigo mesma. E chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais, estou sofrendo vivendo assim, né? Por mais que eu já tenha me achado na maternidade, por mais que eu me sinta feliz com meu filho, eu ainda falta me encontrar como mulher, assim, como pessoa, sabe? Encontrar minha missão. O que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. E na terapia eu encontrei essa resposta. Não foi a resposta, mas foi o caminho. A Ana ainda está em tratamento. Há um ano ela toma antidepressivos, mas até hoje não é muito fácil lidar com isso. E na época eu já... É engraçado, porque eu ainda tinha um pouquinho do resquício do querer emagrecer a todo custo. Então eu fiquei feliz porque o médico passou o remédio e estava lá que poderia emagrecer, era um dos efeitos. E na época eu fiquei super contente por causa disso. Mas daí depois eu fui percebendo que não. Na realidade, o remédio de depressão em mim me fazia ter mais... Eu fiquei mais calma, tanto é que eu não tinha mais bulimia, eu não vomitava mais. Porém, eu engordava mais, porque quando você tem compulsão, se você come e não vomita, depois vai tudo pra você. Então eu fui percebendo que eu teria que desapegar dessa ideia do corpo perfeito, da vida perfeita, se eu quisesse me tratar da depressão. A Ana está melhorando. A cada dia, ela se sente mais forte e disposta a encarar a doença. E está sendo ótimo, está sendo maravilhoso. Já evolui bastante, ainda falta muito. É o que eu sempre falo, tem dia bom e tem dia ruim. Tem dia que é muito pesado, que eu não consigo sair de casa, mas tem dia que é normal. E é como todo mundo vive os seus dias. Ainda existe muito preconceito com relação à depressão, principalmente por causa da desinformação. Só que isso pode causar problemas irreversíveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas tiram a própria vida por dia. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. E aí eu peguei, acordei e tava lá o bilhete. Ela vai pra escola de manhã. Aí eu acordei, olhei na mesa, tava lá o bilhete. Aí o pai dela tinha acabado de levar ela pra escola. Aí eu li o bilhete, não tinha como eu sair, não tinha como ligar pra ela pra saber como é que ela tava. Que o pai dela tinha deixado o celular, eu olhei o celular dele em cima. Aí eu já comecei a tremer, não podia deixar essa daqui sozinha. Aí ele chegou ali no portão, eu peguei a bicicleta e fui. A escola dela acho que é uns 20 minutos daqui, de bicicleta. Aí desci, cheguei lá, eu mandei chamar ela na escola. Às vezes tem noite, assim, quando eu vejo que ela tá mais... fico o dia inteiro, e chora por qualquer coisa. Eu fico a noite inteira só andando. Porque o meu quarto é aqui e ela dorme lá. Aí eu tô dormindo, daqui a pouco eu levanto, vou lá, eu vejo se tá roncando, se tá dormindo realmente. Aí quando tá mais agitado, você já fica, gente, nossa, eu acho que eu vou esconder tudo que corta. Infelizmente tem como, porque você vai catar tudo que corta da sua casa e vai esconder no saco, guardar. É difícil. Preocupação 24 horas Nossa por dia. senhora, é o dia inteiro. Com certeza, não desliga a cabeça. E você, quando você escreveu a carta para sua mãe, né, ali com a sua intenção era realmente... Qual que era a sua intenção com a carta? Não aguentava, não queria mais. Essa vontade de acabar com a dor também fez com que o Bruno tentasse tirar a própria vida. Uma vez ele tomou vários remédios e teve que ir às pressas para o hospital. Em uma outra vez foi ainda mais sério. Eu saí da psicóloga, vim para casa, fui almoçar com a minha mãe, com a minha tia, e eu vim para casa. E aí, assim, ao mesmo tempo que você tá bem, você fica triste. É uma coisa, é uns picos que vão e é muito complicado de explicar, realmente, só quem sabe, só quem passa sabe. Então, ao mesmo tempo que você tá muito feliz, você tá muito mal. E às vezes aquilo vem com muita força, e é aquilo que eu te expliquei. Às vezes tá muito forte internamente e você quer descontar isso externo. Então foi o que aconteceu nesse dia.
E aí eu lembro que eu estava na cozinha, eu já estava descontrolado já. Às vezes as coisas acontecem no impulso mesmo. E aí a gente tentava, eu tentei cortar meu braço. Meu telefone toca, era ele. Ô, Ana, some agora porque eu tô passando mal, quero você aqui. E na hora eu subi do centro pra cá e quando eu cheguei ele tava sentado nesse sofá com os braços todo marcado. E aí eu falando, Bruno, o que você fez? Você me prometeu que você não ia fazer nada. E pra mim isso já era o pior das situações, né? Quando não, eu vou lá fora e eu me deparo justamente com uma corda amarrada no telhado e uma escada em cima. Aí o desespero bate, você não sabe que aqui parece que seu chão abre, né? Parece que tem um buraco no chão e abre o chão. Largar o tratamento por conta própria pode causar sérias consequências. No caso da Clara, quase custou a própria vida. E eu tentei matar muitas vezes no ano passado, não sei quantas. E a última, que foi quando eu decidi que eu não vou morrer, foi dia 31 de dezembro que eu achei que eu não queria vir pra esse ano, sabe? E aí, depois de ter ficado internado, a minha família, na virada do ano, invadiu o hospital com criança e tudo pra poder passar 31 comigo, assim, a virada. Eu vi que eu tava matando a minha família junto comigo. Depois que passa a situação de você tentar a morte, você entende que você não quer morrer. Você quer acabar com aquilo. Você quer acabar com o sofrimento. Eu via minha família sofrendo muito. Eu via minha mãe sofrendo muito. Eu ficava com medo de meu filho crescer vendo a mãe dele daquele jeito. Minhas irmãs não tinham paciência, mais, assim. Sempre cuidaram muito bem de mim, mas chega uma hora que é complicado. Você não sabe mais como lidar com a pessoa. E é isso, assim. Essa luta diária sempre pra eu conseguir não morrer e não matar ninguém de preocupação e tudo mais, de tristeza. Para tentar evitar casos como esses é que existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O projeto funciona em 24 estados e mais o Distrito Federal. O CVV é uma entidade sem fins lucrativos que reúne uma série de pessoas dispostas a ouvir outras pessoas falarem sobre os seus sentimentos. O que a pessoa que nos liga, ela espera encontrar do CVV? Alguma pessoa que não a critique. Quando ela liga, ela tem que ter a certeza de que ela vai ser mantido o sigilo dela e sem críticas, ameaça zero. Então, quando ela nos liga, nós mantemos um diálogo para que essa pessoa consiga desabafar. Ela conseguindo desabafar, nós entendemos que ela está com a cabeça mais vazia e possa pensar melhor. O telefone 188 fica ligado 24 horas por dia. São mais de 2 milhões de atendimentos por ano. Nós ouvimos as pessoas. Essas pessoas só precisam que alguém as escute. Nós costumamos falar que o CVV é o pronto-socorro. É o ouvido amigo que essa pessoa precisa. Ela só precisa disso. Nós costumamos falar que ela nos traz na cabeça um novelo de lã embaralhado. Nós vamos facilitar o desabafo dela para que ela possa sair daqui com a ponta do novelo. Com a mesma intenção de salvar vidas e mostrar outras perspectivas, que essa escola em São Paulo decidiu colocar na grade curricular mais uma disciplina. Na verdade, é uma aula extra que traz jogos como pano de fundo para falar sobre assuntos importantes para os jovens. Através da utilização dos jogos, de uma forma intencional, a gente consegue trabalhar questões cognitivas, né, que os jogos são já reconhecidos, né, nesse aspecto. A memória, por exemplo, a gente sabe que através dos jogos eletrônicos você consegue estimular, né, mas a gente pode trabalhar habilidades e competências como trabalho em equipe, liderança, tudo que faz parte do universo dos games, né? E também, quando a gente dá um olhar diferenciado, abordar as questões socioemocionais. Porque a gente consegue ver através da reação dos alunos, né, através do comportamento, observar isso, a gente consegue observar, né, a questão, uma ansiedade, um desconforto, um medo, e aí a gente consegue abordar para que ele entenda melhor esse sentimento, que ele se perceba nisso, nessa interação e que ele possa agir, né? Que ele possa atuar em cima dessa percepção
em benefício próprio. Ela ajuda bastante para eu poder planejar muitas coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Planejar meu dia mesmo, e também para eu ter mais calma e também fazer com mais eficiência minhas atividades. Eu gosto muito de jogar videogame, certo? E é uma aula que desde o começo me disseram, né? E eu vi durante as aulas que eu aplico essas coisas durante o cotidiano. Por exemplo, coisas que eu aprendo na aula como estratégia, liderança, que eu vejo nos games e depois eu aplico no dia a dia. Os jogos de videogame trazem muito esse negócio de emoção, certo? E a gente vai, durante esses jogos, a gente vê essa questão, né, do controle emocional. E aí a gente consegue, a partir desse arrisco, tipo, eu arriscar fazer as coisas, e aí eu vejo qual que é o problema que eu tô enfrentando, e aí eu consigo resolver ele a partir disso. Logo depois dos primeiros sintomas da depressão, a Juliana já sabia que precisava de ajuda. Mesmo assim, ela não encontrou esse apoio tão fácil. E aí eu fui até o meu obstetra, entrei no consultório dele e já comecei a chorar, desesperada, falando que eu não estava feliz, não queria mais aquilo. E ele já falou, não, é início de depressão pós-parto, já me encaminhou para o médico e foi confirmada a depressão, entrei com medicação. E foi bem difícil esse período, assim, porque eu percebo que é um tabu, ninguém falava sobre isso. Então eu me sentia um monstro, porque eu não queria mais o meu filho, e ao mesmo tempo você escuta mensagens das pessoas. Mas por que você não tá feliz? Isso é frescura, por que você tá chorando? Imagina, seu filho é saudável, você é mãe, quanta gente... E aí eu me sentia mais culpada por isso, porque eu via histórias ao redor de mulheres querendo ser mãe, não conseguindo engravidar, e eu engravidei, tô com meu filho saudável aqui, não tô feliz, como assim? Eu lembro que eu rezava, eu falava, gente, eu preciso melhorar, eu não sou assim, eu não tô feliz desse jeito. Mesmo assim, a Juliana estava determinada a melhorar. Ela começou a tomar antidepressivos e cuidar da mente. Buscou também ajuda em grupos de WhatsApp e até encontros com outras mães. Esse grupo, por exemplo, se reúne há 10 anos em São José dos Campos, no interior paulista, para falar sobre maternidade. A gente se reúne de 15 em 15 dias para falar de parto, gestação, pós-parto, amamentação. São esses assuntos que sumiram um pouco do convívio familiar. Antigamente as mulheres falavam, tinham espaços naturais para falar dessas coisas. Hoje esse espaço sumiu. Elas não se reúnem mais para isso. Então a gente cria, né? Porque a gente tem os encontros, né, que são os encontros presenciais, e às vezes o tema do pós-parto chega. Quando a gente está falando de amamentação, a gente precisa olhar para isso também, para um momento que pode ser um baby blues, que é na verdade só um blues hormonal, uma sensação de tristeza que é natural, mas também tem uma sensação de angústia e tristeza que dura por muito tempo, e aí pode se tornar uma depressão, pode aparecer como uma depressão pós-parto. Então é preciso que a família conheça também, não só as mães, percebam que isso existe e que tem como prevenir, tem como cuidar, né? O grupo de apoio, ele acolhe, a gente cria um ambiente muito seguro, muito uterino para elas falarem das ambivalências, e isso cura muitas dores também. E foi em busca de informação que a Mariana e o Pavel vieram participar do grupo. E aqui eles encontraram o apoio que precisavam. E aí, através desses relatos muito ricos, assim, eu ia aprendendo coisas, ouvindo falar em coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E daí eu chegava em casa, pesquisava na internet, conversava com a minha doula e fui tirando dúvidas e esclarecendo. E aí as rodas, elas não falam só sobre parto ou sobre fases do parto, elas falam também sobre maternidade e falam também sobre a questão do puerpério. Então, eu acho que é um assunto hoje, o assunto do puerpério, ele é muito velado ainda. Apesar de muito tempo assim se passar, né? É um assunto ainda velado, as pessoas não sabem o que esperar desse momento, mas aqui a gente já vinha trabalhando. E também eu participei de relatos de mães que estavam no puerpério, mães que falaram sobre depressão, falaram que ajudou, falavam da importância do apoio, né, da rede de apoio, que é tipo os familiares, amigos. Quando nasce o bebê, todo mundo bota os olhos na criança, né? Então a família que vem visitar, os amigos, todo mundo dá muita atenção para a criança, né? E as pessoas esquecem de dar atenção para a mãe. Então, eu acho que o meu papel como marido é justamente dar esse apoio para essa nova mãe que está nascendo, né? E você vê que você não está sozinho, né?
Muitas pessoas passaram pelas mesmas coisas, cada um com a sua história, mas você vai ver que muitas coisas são em comum. Então, acho que falar é o mais importante. Talvez você nunca vai ter a felicidade plena, a felicidade que a indústria te passou, mas você vai sentir. Quando você sentir, você vai saber que naquele momento está tudo bem. Neste sábado, vamos acompanhar o espetáculo natalino do Santuário Santa Paulina. Abertura com a banda musical Padre Sabatini. Apresentação do coral Vozes de Santa Catarina. E um grande show com fogos de artifício. Natal Luz Solidário, ao vivo, direto de Nova Trento, Santa Catarina. Neste sábado, 7h30 da noite, na TV Aparecida. Independentemente de quem eu sou e de onde eu esteja, quero sempre no meu coração a marca de ser um jovem de Maria. Nós somos jovens de Maria. Eu também sou um jovem de Maria. Quem é jovem de Maria segue a Cristo e sabe que é amado pela Mãe Aparecida. Seja você um jovem de Maria e tenha essa marca no seu coração. Eu sou jovem de Maria. E você, bora cadastrar? Amor, será que a gente já consegue reformar o AP? De novo. Esse ano você troca de carro, né? Férias na praia? Saia do se planeje e diga aham para os seus planos. No Banco do Brasil, você tem empréstimo direto no app, com até 180 dias para começar a pagar. Empréstimo Banco do Brasil, Banco do Brasil. Mais que digital. A cada novo amanhecer, renovamos a missão de cuidar do Santuário Nacional. Zelamos por todos os filhos que aqui chegam, buscando o consolo e o colo da mãe. Nós, missionários redentoristas, precisamos da sua ajuda. Sozinhos, não conseguimos manter o santuário. Nós contamos com você. É impossível se acomodar quando algo nos incomoda. É preciso abrir os olhos de quem precisa ver, chegar aos ouvidos de quem precisa ouvir e ser a voz de quem tem muito a dizer. Na luta pela verdade, pelo respeito e pela justiça, nós estaremos sempre ao seu lado. Reportagens exclusivas, assuntos que afetam a sua vida e as notícias do Brasil e do mundo. Jornalismo da TV Aparecida, a serviço da vida. Assim como a receita de um bolo, é preciso colocar aos poucos cada ingrediente porque são importantes e influenciam no resultado. No caso da depressão, funciona dessa mesma forma. Um passo de cada vez, respeitar o tratamento, contar com a ajuda dos familiares e também tirar um tempinho para fazer o que mais gosta. Os fatores que nós elencamos como fatores protetores contra a depressão são fatores que passam muito pelo bom senso e passam muito pela saúde psíquica e física de maneira geral. Respeitar o ciclo sono-vigília, manejar o estresse de maneira adequada, ter uma prática de atividade física, ter uma alimentação adequada. Mas tudo isso são
fatores inespecíficos que podem influenciar positivamente a vida da pessoa. Sobretudo, se a pessoa tem histórico familiar de depressão, é preciso uma atenção maior. Então, se a pessoa está passando por surgiu algum sintoma, se há uma desconfiança que possa ser o quadro depressivo, precisa buscar ajuda profissional o mais rápido possível. A depressão não tem cura, mas pode ser controlada. Mas cada um busca uma forma de vencê-la. O jeito que a Ana encontrou foi morar sozinha nesse apartamento em São Paulo. Hoje ela trabalha como design e divide o tempo entre mimos para o cachorro, os projetos e, claro, para ela. É possível ter momentos felizes tendo depressão. É possível você gostar da sua rotina. É possível você gostar de um momento X que aconteça no mês, assim. Eu não vou falar que é possível você ser feliz porque é uma pressão muito grande, principalmente para quem tem depressão. Então, talvez você nunca vá ter a felicidade plena, a felicidade que a indústria te passou, que isso é felicidade, mas você vai sentir. Quando você sentir, você vai saber que naquele momento está tudo bem. E que se naquele momento está tudo bem, vai ficar tudo bem. A Clara também vem se superando e buscando sua felicidade. Eu tô feliz hoje em dia. Não sei até quando, mas eu tô feliz hoje em dia. É que assim, depois de mais controlada, ela vira momentos, né? Eu digo, minhas crises. Hoje em dia já sei diferenciar, tipo, aquele dia que todo mundo tem. De só, ai meu Deus, que saco, hoje eu não queria levantar, não queria ver ninguém. Que todo mundo tem esses dias. Eu sei diferenciar quando eu tô num dia desse, que é o dia normal que todo mundo tem. Eu sei diferenciar quando eu tô caindo de novo. Já a Thaís ainda tem um longo caminho para percorrer. Mesmo assim, ela já sabe como que tá daqui a alguns anos. Eu sinceramente queria voltar a ser a criança que eu era. Feliz, que falava com todo mundo, fazer amizade, chegar no meu e fazer amizade. Carismática. Eu espero que seja assim. E o Bruno contou mais uma vez com a ajuda da tia, que teve uma ideia. E que ideia deliciosa! E eu sabia que para você sair de uma depressão, você tem que ter uma ocupação. Você não tem como você ficar num quarto deitada, você teria que ocupar. E aí os médicos falavam, não, coloca ele numa natação, coloca numa academia. Mas não era o suficiente, ele tinha que ter algo que ele sentisse útil para ter o dinheirinho dele, para não ficar dependendo de ninguém. Peguei ele, fiz o primeiro bolinho, ficou espetacular. Colocamos, ninguém acreditou que era um bolo de principiante, porque a gente não tinha nenhuma noção de bolo. E aí, isso foi na terça-feira, na quarta-feira ele voltou para Lorena. E conversando comigo, falou, Ana, me fala o que foi que você comprou, que eu vou comprar as coisas para fazer bolinho de pote para vender na faculdade. E aí ele comprou as coisinhas para fazer o bolinho de pote. Nesse primeiro dia ele vendeu 50 bolos de pote na faculdade. Isso acho que era na quinta-feira. Quando foi no sábado ele recebeu, acho que uma encomenda para fazer 3 bolos. E aí depois disso ele nunca parou. Mas nem sempre uma coisa dá certo logo de cara, né? Olha só como ficaram os primeiros bolos do Bruno. Só que aos poucos e com muita paciência tudo foi se encaixando. Depois disso a minha vida mudou. Eu nunca mais parei de fazer bolo. Me apaixonei por essa área mais do que eu já gostava antes, né? Eu nem sabia que eu gostava muito da área dos doces, tanto é porque eu não sou muito fã de doce, mas me descobri. Em maio desse ano, o Bruno fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Quando estivesse melhor da depressão e atingisse 10 mil seguidores em sua rede social, viria atravessar de joelhos a passarela da casa da mãe. E olha que ele cumpriu. E no dia que eu atingi essa meta, né, eu falei, mãe, a gente precisa ir. E eu lembro que no dia foi um pouco complicado, ela falou que não tinha como a gente vir. Eu falei, não, a gente precisa vir esse dia. E foi assim, uma sensação única, não tem como explicar. É assim, só vindo mesmo, só passando por isso, eu tive o prazer de ter feito essa promessa que não tem como explicar, é realmente sem palavras mesmo. Foi uma coisa assim que marcou minha vida, graças a Deus. E depois disso, eu acho que tudo fluiu muito bem.
Foi uma coisa assim, que eu nunca tinha enfrentado na minha vida. Então acho que isso tocou realmente. Então depois disso eu me senti muito bem, me senti forte, confiante, eu vi que tinha como a gente conseguir atingir todas as metas possíveis e isso me deu muita força para continuar. Na correria entre um brigadeiro e outro, assando uma massa de bolo e ainda confeitando, foi que ele encontrou uma válvula de escape. Se eu não tivesse toda essa correria, porque eu sempre gostei muito dessas coisas de correria, eu não tenho tempo para nada praticamente. Dia que eu faço encomenda e tem que fazer entrega, eu acordo, tem dia que eu nem consigo almoçar. Então eu sempre almoço fora, lá no centro com a minha mãe, porque geralmente eu já tô por lá e ela já almoça sempre lá, então é próximo, a gente almoça juntos, é o tempo de eu vir para casa, produzo e já vou fazer a entrega. Então assim, a gente não tem tempo de pensar naqueles, né, nos problemas, não tem aquele tempo ocioso. Acho que a melhor parte para mim mesmo é esse processo dessa correria que a gente não consegue parar e só fica focado ali. Porque realmente, se você tem que fazer porque gosta. E não tem explicação mesmo, eu amo o que eu faço. Hoje a Juliana conta sua própria história em uma rede social para ajudar outras mulheres que estejam passando pela mesma situação que ela já viveu. Eu acho que sentir na pele me fez ter mais compaixão por quem passa por qualquer tipo de depressão, mas principalmente pela depressão pós-parto, porque esse momento é um momento que a gente não tem o direito de sentir isso, né? Qualquer pessoa que tem depressão, as pessoas cobram muito que você reaja, mas você não tem força. Mas uma mulher que é mãe, que tem um filho ali recém-nascido, ela é muito mais cobrada. E aí, quando eu senti isso na pele e vi que as pessoas não falavam sobre isso, ou quem vinha falar comigo falava assim, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, mas eu senti isso. Mas a gente não pode mais continuar assim. Então, eu nunca tive esse medo de me expor. Então, eu falei, se eu posso ajudar uma pessoa que for, através do meu Instagram, da minha rede social, que estiver passando por isso, a pedir ajuda, eu vou ficar feliz, sabe, em ajudar. E foi assim, falando e se tratando, que a Juliana melhorou. Mas quem teve função indispensável nesse processo foi o próprio João. Eu acho que através do meu vínculo de amor com ele mesmo. Ele me... Eu acho que o amor de mãe fez a gente melhorar. Porque quando ele teve as cólicas e aí ele foi precisando de mim, eu fui vendo que ele era meu, sabe? Fazia parte de mim, assim. E o amor foi ficando tão forte que aí eu fui entendendo o que era esse amor de mãe, que hoje em dia quando me perguntam, eu falo, gente, não tem explicação, dói, assim, a gente fica sem respirar, porque sufoca. Então eu acho que ele foi a minha salvação, ele, através da depressão pós-parto, mas por ele ter nascido eu tive depressão pós-parto, mas ele me ajudou a renascer mesmo, o amor com ele me fez ter força para viver de novo. Eu falava, gente, eu preciso viver, eu tenho filho, e hoje em dia eu quero viver muito, ficar mais tempo possível do lado dele, assim. Eu acho que foi o amor por ele que me fez ter força. Não deixe de falar. Não deixe de pedir ajuda, de ter uma rede de apoio, sabe? Não fique com medo do julgamento. Eu acho que quem ama a gente de verdade vai entender esse momento que a gente está vivendo e vai estender a mão para ajudar a gente. Ficar calado não vai ajudar, vai fazer a gente piorar mais ainda. E a gente tem alguém que precisa da gente, né? Mas primeiro a gente precisa estar bem para cuidar do nosso filho, para cuidar de quem precisa da gente. Então, peça ajuda, vá ao médico, sabe? Faça parte de uma rede de mães que estão vivendo esse mesmo momento, que você vai se sentir muito acolhido e vai ser muito bom. Vai te ajudar muito a melhorar. Amigos e família são bem importantes nessas horas. Porque você precisa ter alguém ali. Você precisa saber que você não está sozinho. Você não é louco. Você não tá de frescura. Não é corpo mole. Você tem um problema de saúde igual uma pessoa que tem um problema físico ali, um câncer, um braço quebrado que precisa ser engessado. Você precisa cuidar da tua mente. Não se cale, não guarde pra você. Conversa sobre. Muita gente não vai entender o que tá passando, muita gente vai falar, não. Você só é preguiçosa, vai arrumar alguma coisa para fazer, vai arrumar um namorado, vai arrumar um emprego que você ocupa a cabeça e você não pensa mais nisso. Só que não é assim.
Então, busca ajuda, busca tratamento, fale sobre e faça o mais rápido possível. Acho que na primeira vez que você vê que tá tendo um comportamento que não é normal para você e que aquilo tá prejudicando você a viver, e viver eu digo básico mesmo, tá prejudicando você a cozinhar, a sair de casa, a fazer tarefas básicas, procure ajuda.